Abra sua Bíblia aí em João capítulo de número 8, que já foi feita a leitura nesta noite. E observe comigo o versículo de número 7. João 8, versículo de número 7. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele, Jesus, se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. A palavra de Deus é maravilhosa porque ela deixou este relato para que eu e você sejamos tocados pelo Santo Espírito de Deus para todos os momentos em que formos apedrejados. Eu não sei se você já teve essa experiência de tomar uma pedrada, e eu asseguro para você, dói bastante. Eu tomei uma pedrada do meu irmão. Eu estava sentado, ele estava bravo comigo, ele criancinha, muito pequeno, não sei como, até hoje o meu irmão é fraco, mas ele tirou força do ódio dele, segurou um paralelepípedo e soltou em cima da minha cabeça que estava sentado. E ser apedrejado literalmente dói, mas talvez existem palavras que são pedras, e estas palavras doem mais do que as pedras. Eu sei que você já está bem inteirado do texto, e talvez você pudesse estar aqui pregando até de uma melhor forma sobre o texto da mulher adúltera. Mas eu quero te levar a pensar não como uma pessoa, como um indivíduo, mas eu quero te levar a pensar como igreja. A igreja está acima de ser uma organização somente. A palavra de Deus diz que nem o inferno pode prevalecer contra nós, porque nós estamos alicerçados sobre a rocha. E esta rocha não é Pedro, como equivocadamente a Igreja Católica defende. Esta rocha não é esta instituição tão poderosa como as igrejas evangélicas. Esta rocha não são homens que pregam bem, falam bem, administram bem. Esta rocha é Jesus dizendo para Pedro: eu edificarei a minha igreja e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. A verdade é que nem mesmo o inferno pode prevalecer contra nós, enquanto igreja. Mas Jesus, falando sobre pedra também, enquanto os discípulos admiravam o templo, enquanto eles admiravam ali a arquitetura, a construção, a engenharia do templo, Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra, porque quando concretizar tudo, eu suspirarei ao meu Deus, o véu se rasgará de alto a baixo, e vocês terão acesso livre para orar e se arrependerem de seus pecados a qualquer tempo e a qualquer hora. Neste tempo, Jesus tinha tirado um tempo de oração no Monte das Oliveiras, assim diz a palavra de Deus. E ali os fariseus, que nada mais eram do que os judeus que cuidavam do templo, e se nós conjecturarmos para os dias de hoje, são esses crentes que sentam no banco da igreja e reclamam de tudo.
reclamam da pregação, reclamam do louvor, reclamam da igreja, reclamam da estrutura, reclamam do jeito com que a igreja é, reclamam da cor da parede, reclamam da iluminação, reclamam do som. E quando aparece alguém pregando sobre o reino, eles tentam parar esta pessoa. Assim os fariseus tentavam parar a Jesus. E nesta passagem a mulher chega até Jesus, trazida por eles. E aqui eu quero que você preste bastante atenção. Prometo que não vou me estender no tempo. Mas quando nós vemos uma igreja buscando um posto que não é o dela, quando nós vemos uma igreja assumindo um lugar que não é o dela, é quando as coisas começam a se desencaixar. Porque se você fizer uma reflexão breve e mínima, você vai perceber que não era a função dos fariseus desejar o julgamento de alguém ali, naquele tempo, naquela hora. Pastor, mas nós não estamos vivendo neste tempo ainda a dispensação da graça. Nós estamos ali no tempo da dispensação da lei. É verdade. Tanto é que quando estes homens chegam até Jesus, eles falam: olha, a lei diz que essa mulher deve ser apedrejada. Jesus está sentado e desenhando, escrevendo no chão, e ele devolve a eles a mesma lei. Geralmente, quem está exigindo o julgamento de alguém é porque ele se esqueceu em qual parte da lei ele está frágil. Obrigado, Cláudio. Quando estes homens dizem a lei para Jesus, Jesus deixa que eles pensem sobre a mesma lei que eles estão exigindo de Jesus. E a Bíblia fala que porque eles insistiram, Jesus se levanta e completa a lei. Em Deuteronômio, se você estudar minimamente a lei que eles estão exigindo de Jesus, ela continua e diz que a mulher deve sim ser apedrejada por pessoas que façam uma autorreflexão e se coloquem numa posição de não terem do que ser acusados. Não é simplesmente jogar a pedra em alguém. Na lei de Moisés, Moisés dizia: olha, você precisa refletir sobre você. E não havendo dolo, não havendo pecado, não havendo erro em você, daí sim, escolha a pedra mais forte, escolha a pedra mais pesada e atire na pessoa. E eu acho muito interessante quando Jesus se levanta e só completa a lei. Eles não têm como rebater a Jesus. Em outros evangelhos você vai ver que um a um foi soltando a sua pedra e foi indo embora. Mas imagine, volte ali no contexto de que a igreja está indo exigir o julgamento de alguém. Isso aconteceu há no mínimo 2030 anos atrás, 2028, 2026. Isso não importa muito. Mas hoje, infelizmente, e digo infelizmente porque nós agimos muitas vezes da mesma forma
com o que os fariseus fazem. Muitas vezes eu e você estamos sentados em cima dos nossos próprios pecados, mas estamos prontos com uma pedra na mão. Nós aprendemos neste pequeno texto bíblico que quando Jesus diz: aquele que dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra, as palavras de Jesus são lembrete para que todos nós pensemos sobre a importância de não julgar e condenar ninguém. Quando Jesus pergunta, Ele está nos levando a refletir sobre a importância de não julgar e de não condenar os outros. Pastor, mas quando coloca-se o nome de Jesus, a coisa fica muito difícil de ser organizada por nós. Mas Paulo, quando está escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, e o versículo 23, ele diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Sabe por que aqueles homens soltaram as suas pedras e foram embora? Porque eles eram, como eu e você, pecadores, e que dependiam também de uma redenção de Cristo. Eu não sei e não conheço o coração de ninguém que está aqui, mas de uma coisa eu tenho certeza: ainda que queiram atirar muitas pedras em você, você já foi justificado, você já recebeu o perdão do teu grande Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos isso, precisamos reconhecer a nossa falibilidade. É uma palavrinha chata, mas é uma lembrança de que nós somos falíveis. Nós podemos errar também. Você pode ser o crente mais top, mas um dia você vai errar. Infelizmente. Eu queria ser um pastor perfeito, mas eu já sou chato e imperfeito. Imagina se eu fosse perfeito. E nós muitas vezes nos colocamos nesta posição de perfeição. Quando Jesus disse que aquele que dentre vós não estiver sem pecado, Ele não estava perguntando se existe pecado dentro daquelas pessoas, porque existe. Nós somos pecadores. Mas Jesus está destacando que todos nós podemos pecar, mas de que se Ele estiver na tua vida, nenhuma condenação acontecerá sobre a tua vida. Eu quero profetizar sobre você nesta noite, que não há condenação do inferno para a sua vida. Jesus já nos livrou. Jesus foi até o inferno, tomou a chave da morte em suas mãos e disse: aonde está, ó morte, o teu aguilhão? Não importa o que a tua família diz, não importa o que pessoas que conhecem o teu passado diz. Eu só sei que Jesus nos livrou de todo pecado. Aleluia. Eu sinto Jesus aqui. Este texto também traz uma lição de que é difícil falar com o brasileiro. A lição desse texto é: não aponte o seu dedo para ninguém. E nós somos talvez a igreja mais falha de todos os tempos. Algumas igrejas tentando reparar este erro, entre muitas aspas,
eles colocam uma bandeira dizendo: "You all welcome here". E sempre que eu sou questionado sobre se a nossa igreja é uma igreja inclusiva, eu respondo: na verdade nós nunca deixamos de ser. Nesta igreja eu tenho pessoas que bebiam muito. Nesta igreja eu já pastoreei ladrões. Nesta igreja eu já pastoreei ex-ladrões, ex-assassinos. Eu já pastoreei ex-alcoólatras. Eu já pastoreei ex-homem violento. Eu já pastoreei mulheres que não eram aceitas na sociedade. Eu já pastoreei todo tipo de gente, que eles tinham uma vida passada, mas um dia o Espírito Santo entrou no coração dele e disse: deixa isto mudar na tua vida, levante a sua mão. E quando ele levantou a mão e disse: Jesus, eu quero ser teu, o Senhor é meu, eu aceito o Senhor, todo o passado foi apagado, e segundo a palavra de Deus, nenhuma condenação há, nenhuma pedra pode te alcançar, porque o Deus do amor salvou a nossa vida. Nós aprendemos que não podemos apontar o erro de ninguém. E Jesus leva a gente a corrigir, sim, as nossas próprias imperfeições. E eu me lembro que, chegando aos Estados Unidos, logo identificaram o meu jeito de ser. E uns caras meio ruins, Emerson, lá de New Jersey, eles perceberam rapidamente que eu não gosto de ser chamado a atenção. Eu tenho extrema dificuldade. E juntaram ali em 5 pessoas. Não, nós vamos fazer uma brincadeira aqui. Nós vamos falar o defeito de cada um. Só que eles tinham combinado todos de falar sobre os meus defeitos. E eu estava há 4, 5 meses convivendo com eles. E eu não tinha autoridade para falar sobre os defeitos deles, porque eu não convivia com eles. E eles falaram: começando por você, Rufo. Eu já tentando me proteger. Falei: olha, eu não posso opinar muito, porque eu cheguei agora. E aí eu falei: mas eu vou participar da brincadeira e já vou mandar o que eu penso. Eu falei: ó, você tem esse defeito que eu observei em pouco tempo, você tem esse defeito. E foi bom. Foi legal. Recém-chegado, apontar o defeito do outro. Mas eu não sabia que aquilo era uma pegadinha contra mim. Eles falaram: beleza, agora é minha vez. Você tem esse defeito, você tem esse defeito, você tem esse defeito. E quando foi falar de mim, demorou mais ou menos uns 5 minutos falando sobre os meus defeitos. Eu fiquei muito bravo. E esse rapaz hoje dorme no Senhor, ele estava com câncer. E eu olhei e falei: às vezes Jesus faz as coisas certas, né? Jesus já vai abreviar a vida desse abençoado, porque ele é ruim. Ele nem me conhece tanto assim para falar tão mal de mim. E assim foi o 2º, o 3º, o 4º, e aquela raiva foi aumentando no meu coração. E quando eu estava terminando esse esboço, na tarde de hoje, Deus me fez lembrar isso. De que, ainda que foi ruim, muitas coisas do que aquelas pessoas falaram é verdade. Nós somos, quase sempre, realmente o que as pessoas falam que nós somos. E se você parar para analisar isso, e eu não quero que você saia daqui mais triste, mais depressivo, não é isso. Glória a Deus que você já foi curado aqui na noite de hoje. Mas quando nós pensamos sobre isso, há muito mais coisas a reparar dentro de nós, em nós, do que no outro. E você vê, e é mágico, é lindo o que a Bíblia mostra.
A Bíblia não esconde o pecado daquela mulher. A Bíblia podia ocultar, o escritor podia dizer: trouxeram uma mulher qualquer para que Jesus julgasse ela e acobertassem o pecado dela, mas não é assim que Jesus trabalha, não é assim que a igreja trabalha. Mas a esperança de Jesus é que se alguém chegar aqui carregado de pecados, alguém chegar aqui violentado pelo mundo, alguém chegar aqui cansado de tanto julgamento, a igreja abre os braços e diga: nós também temos erros, mas nós temos Jesus que morreu na cruz por nós. A esperança de Jesus é essa. E quando nós nos ocupamos a corrigir a nós mesmos, você fica tão ocupado com isso, que o problema do seu irmão já não te atinge mais. É o famoso cada um cuidar da sua vida. Quando você está ocupado com você mesmo, tentando melhorar, tentando reparar, tentando consertar, tentando manter o seu altar na presença de Deus, cultivando a palavra de Deus no teu coração, cultivando a presença do Senhor na tua vida, você não tem tempo para apontar para o erro A, para o erro B, para o erro C, porque você está ocupado com aquilo que realmente importa. A melhor coisa da salvação de Jesus é que eu não posso salvar a minha esposa, as minhas filhas, até mesmo a igreja que eu pastoreio. Cada um dará conta de si diante de Deus. O Espírito Santo está te chamando hoje a você reparar o seu próprio altar, reparar o seu próprio erro, reparar os seus próprios pecados, e não ser um fariseu e falar da vida alheia. Observe que a atitude de Jesus diante dessa situação, ele não condenou a mulher, mas não escondeu o pecado. Mas uma grande lição Jesus nos deixa, que é uma lição de compaixão e de amor. Ele não jogou pedras, mas estendeu a mão para ajudar. A missão da igreja não é comprar um prédio. A missão da igreja não é ter o melhor grupo de louvor. A missão da igreja não é ter o pastor mais catedrático de todos. A missão da igreja não é gastar milhões de dólares com missões. A missão da igreja não é fazer um trabalho para ser reconhecido politicamente no mundo. A missão da igreja não é apoiar o candidato A ou o candidato B. A missão que Jesus nos deixou é ir por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura e fazeis discípulos. Quantos discípulos você está fazendo? Quantas pessoas você está pregando o evangelho para elas? Quantas pessoas você está dizendo sobre o que Jesus está fazendo para você? Aí é o grande problema da igreja. Aí é o grande perigo da igreja. Porque eu não preciso nem de anjo para me mostrar. Mas muito de nós, quando estamos com os não crentes, começamos a falar daquilo que dá errado na igreja. Começamos a falar da roupa, do carro, da casa, da igreja, das ofertas, do dízimo. Falamos do erro do evangelista, do presbítero, da irmã, do irmão. É simples. Eu estou aqui nessa cidade há quase 10 anos. E quando acontece um problema em qualquer igreja, é muito comum você ver nas rodas com pessoas que não frequentam igrejas,
Eles sabem tudo o que aconteceu na igreja. Eles não estavam no culto. Eles não participam da igreja. Não está gravado no YouTube. Mas eles sabem. São fariseus levando uma mulher adúltera para ser julgado. Eu não estou incentivando você a nenhum momento compactuar com o que é errado. Eu não posso ser covarde só pelo fato de estar sendo gravado, mas eu afirmo para você: existem religiões que sacrificam crianças. Existem religiões que cometem atrocidades e eu e você não sabemos. Existem escândalos em outras religiões que ninguém que é de fora sabe. Geralmente ali o corpo diretivo resolve e ninguém fica sabendo. Mas na igreja, quando acontece um escândalo, nós somos os exércitos dos fariseus, que queremos levar alguém para ser julgado e apedrejado. Esta não é a missão da igreja. A atitude de Jesus nos mostra que para ser igreja precisamos estender a mão. Eu estou a falar a todo tempo, no podcast, na rede social. Nós nunca vamos compactuar com o que a Bíblia diz que é pecado. Se a Bíblia diz que é pecado e ponto final. Mas nós precisamos abrir os braços para que as pessoas estejam aqui, ouvindo esta palavra da verdade. Quem converte o coração de alguém não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. A grande maioria dos gays com que tem a coragem de me confrontar com algumas coisas nas redes sociais, eles dizem: eu tenho morro de vontade de ir à igreja, mas eu sei que eu não sou bem aceito lá. Porque talvez a imagem que eles vejam seja uma igreja com pedras nas mãos. Eu conheço pessoas que estão pensando em se matar a todo tempo. E eles falam: eu não vou à igreja porque eu não tenho roupa de crente. E se eu chegar lá sem a roupa de crente, o que eu vou enxergar é uma igreja com pedras nas mãos. Eu conheço pessoas que falam: eu gosto muito do culto, Rufo, mas eu assisto só pela internet. Porque geralmente no domingo a essa hora eu estou bêbado e eu tenho vergonha de ir à igreja. Porque chegando aqui, ele vai encontrar pessoas com uma pedra nas mãos. Pare e pense. Será que esta é a missão da igreja? Será que esta é a nossa missão? Jesus veio para buscar e salvar aqueles que estão perdidos, e não para condená-los. Billy Graham gastou a vida dele dizendo: América, valorizem o amor de Jesus, voltem para a cruz de Cristo. E os Estados Unidos está perdido por ter desprezado esta mensagem. Mas numa igreja com bancos, com lugares para que pessoas possam se assentar aqui, eles vão continuar vazios. Porque infelizmente nós somos uma igreja com pedras nas mãos. Jesus nos chamou para estender o braço, para amar e encorajar e dizer a estas pessoas:
a mesma força que Jesus me deu para vencer as drogas, para vencer a prostituição, para vencer os meus pecados, para vencer o inferno e o diabo e os seus anjos. Eu quero caminhar ao teu lado. Deus te dará essa força a partir do momento em que você jogar essa pedra de lado e assumir o seu papel de um pequeno Cristo e ser um propagador do amor de Jesus. Este texto também traz a importância do perdão e da reconciliação. A não atirar pedras. Jesus nos ensina que através do perdão é gerada a reconciliação. Uma frase atribuída a Charles Spurgeon, e quando você vai pesquisar, geralmente não foram eles que falaram, mas colocam ali no nome deles, porque isso credencia. Mas uma frase que está atribuída a ele diz que o único exército que mata o seu próprio soldado é a igreja. E faz cara aqui, não é você? Eu já protegi aqui muita gente que eu percebi que tinha 2, 3, 4 contra, e essa pessoa estava errada. E eu fiquei ali na frente. Não vou fazer isso. Não adianta, não vou fazer. Às vezes até usei a expressão que ninguém gosta de ouvir. Aqui na igreja quem manda sou eu. Não vou excluir, não vou pôr para fora. Mas não é para cobertar alguém. É simplesmente colocando em prática o que Jesus me ensinou. Através do perdão, é o melhor caminho, a melhor estrada para que alguém se reconcilie com o Deus que ela serve. Eu conheço pessoas que são intransponíveis. E eu me lembro de um dia fazer um favor para um homem muito forte, um brasileiro aqui da nossa região. E eu fui até o lugar que ele precisava da minha ajuda. E ele me deixou na porta de casa. E na hora que eu fui abrir a porta do carro, ele trancou o carro e falou: não, fica aqui que eu quero falar com você. Falei: Jesus não trouxe nem minha knife para me defender. Esse cara vai me dar problema. E eu olhava para ele, ele estava se tremendo todo. Eu falei: Jesus amado. E de repente aquele homem começa a chorar. E pegou na minha mão forte assim e falou: sabe por que eu não aceito Jesus? Porque eu enterrei o meu pai sem pedir perdão a ele. E eu sei que o tratamento que eu dispensei ao meu pai é imperdoável. Chorando muito, aquele homem forte, quase intransponível, me perguntou: pastor, será que Jesus me perdoa? E eu disse a ele: Jesus me perdoou, por que ele não perdoaria você? Nós não somos chamados a condenar ninguém. Nós somos chamados a abrir os braços. Talvez reproduzir um Jesus de braços abertos, dizendo: eu vim te salvar, eu vim te buscar. Em vez de condenarmos, devemos buscar um caminho para ensinar esta pessoa que ele precisa se arrepender. Porque é isso que Jesus faz. Ele fala para aquela mulher: aonde estão os teus acusadores? Ninguém jogou pedra em você? E aí Jesus diz àquela mulher: vá em paz e não peques mais. Nós precisamos deixar de ser esta igreja que
determina o que as pessoas vão fazer. Na década de 90, a igreja, era comum você ver em igreja evangélica eles falarem: faz um ato profético aí, pisa na cabeça do diabo. Nós não temos poder para isso. Já existiu um que esmagou a cabeça de Satanás, o nome dele é Jesus. Para de acreditar nessas pregações que dizem: não, você precisa usar a lei da atração. O que você fala se materializa. Não é isso que a Bíblia fala, irmãos. Quando Jesus diz para aqueles homens: aonde qualquer um de vocês que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Jesus está acabando com esta imagem de que você pode tudo, de que você faz tudo, só porque você vem para a igreja, só porque você fala que é crente. Até mesmo porque falar é uma coisa, e ser um pequeno Cristo é outra totalmente diferente. Tem muita gente falando que é crente, mas poucos são cristãos, pequenos cristos. Quando perdoamos, nos arrependemos, a transformação acontece. Esta lição, para além de ser uma lição cristocêntrica, ela também é uma lição para os nossos relacionamentos interpessoais. Amolece esse coração. Para de dizer: não, para mim morreu. Pisou no meu calo é uma vez só. Pare de jogar pedra nas pessoas. Jesus não te chamou para isso. Dentro das igrejas, todos nós sabemos, apesar de vocês não dirigirem a igreja, vocês sabem como é a igreja. Nós temos hoje talvez a igreja mais ferida de todos os tempos. E alguém pode dizer que é por conta da fragilidade das pessoas, que é por conta de que as pessoas não aprenderam a se defender, a estarem mais dispostas. Mas a grande verdade é que, muitas vezes, as pessoas que foram chamadas para cuidar, para abraçar, para entender, para perdoar, são as primeiras que nos põem para fora. E isso é do pastor até o último visitante que a igreja teve. Eu me lembro de caminhar com um pastor e ele dirigir uma BMW e ele falar: olha, Rufo, o meu coração é este símbolo aqui, que é o símbolo bem pequenininho da BMW. Ele falou: a ferida que tem no meu coração é do tamanho do volante deste carro. Eu estou lá na igreja, eu prego, eu abraço pessoas, eu sorrio para elas, mas só Deus sabe quantas palavras me feriram. Nós vivemos um tempo em que, vez ou outra, nós acompanhamos pela internet o suicídio de pastores. Eu falo com tranquilidade, sempre que falo sobre isso, faço questão de fazer o adendo. Eu estou bem psicologicamente, e se um dia não estiver, eu entrego a igreja e vou cuidar da minha saúde. Mas vez ou outra vemos isso, pastores que foram feridos, pessoas que foram feridas pela simples falta de perdão na igreja. Eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que fale aos nossos corações e que nós possamos ser
cristãos que perdoam. Quantos podem dizer amém por isso? Nós devemos seguir sempre o exemplo de Jesus, porque dizemos ao mundo que somos seguidores dele. Hoje não é uma mensagem para você chorar de alegria na presença de Deus, para você levantar a mão e dar o seu glória a Deus mais poderoso que você tem, mas é uma mensagem sim para que você reflita o quanto de Jesus tem dentro de você, o quanto de Jesus você está conseguindo mostrar para outras pessoas, se você é esse Jesus que nós pregamos, ou se você é só mais um, com pedras nas mãos. Nós somos chamados para imitar a Cristo. Devemos ser pessoas que não atiram pedras, mas que estendem a mão para ajudar e para amar. Muitas vezes julgamos e condenamos, quando devemos mostrar compaixão e misericórdia. O grupo de louvor já pode vir para cá, eu já estou terminando. Eu aprendi agora na conferência que um bom pregador tem que falar que está terminando 3 vezes no mínimo, que aí a pregação é boa. Eu já estou terminando. Ao invés de julgar e condenar, nós devemos mostrar compaixão. É uma palavra que nas redes sociais é falada muito, mas poucas pessoas sabem o que significa, que é ter empatia, que nada mais é do que se colocar no lugar da pessoa. Eu sei que o Jefferson e a Diná não tem isso, porque eles são casados há muitos anos, mas geralmente os casais têm dificuldade de fazer isso. O Mar e a Dani também não tem, né? Esse problema. Bruno e a Sunamita também não. Mas eu tenho, irmãos, muita dificuldade de me colocar no lugar da pastora Grazi. Porque as mulheres postam alguns memes, né, que circulam na internet. E eu vejo os maridos ficar bastante preocupados. Geralmente quando a família vai para o culto, o bonitão sai lindo, cheiroso, arrumado, cabelo penteadinho, entra no carro. Entra no carro. E, como num passe de mágica, daqui a pouco chega a esposa, os filhos também arrumados. E para nós está tudo bem. E eu sei que lá na sua casa não acontece assim, mas geralmente eu brigo por causa do horário. Eu falo, meu Deus do céu, vocês não andam no horário. E um dia a Belinha disse, pai, mas para você é fácil, porque você só se arruma e pronto. A mãe precisa cuidar de todos nós. Inclusive, pai, a sua roupa foi a mãe que escolheu. Nós temos essa dificuldade de ter empatia. Se nós temos dificuldade de ter empatia com a esposa, com o esposo, talvez seja muito cobrar de uma igreja ter empatia com alguém que não conhece a Cristo. Talvez seja demais mesmo cobrar de uma igreja que tenha empatia com o seu irmão em Cristo. Muitas pessoas estão aqui hoje e eles sorrirão para você enquanto o coração sangra. Muitas pessoas estão aqui hoje fortes, intransponíveis, mas elas estão preocupadas do que vai acontecer amanhã. E talvez este episódio da mulher adúltera não pode ser pregado na igreja de hoje, porque aqui trata de alguém que não tem vida com Deus, de alguém que está mergulhado no pecado, de alguém que, se não se converter a Cristo, vai para o inferno verdadeiramente. Esta é a palavra de Deus.
Mas nós não podemos pregar sobre isso enquanto não nos acertarmos aqui dentro primeiro. Nós temos extrema dificuldade de nos colocar no lugar de alguém. Como pastor de imigrantes, eu prometi para mim que eu não ia falar isso, mas acabei falando. Já estou terminando, 2. Eu aprendi que todo mundo tem uma história. E Deus me deu a alegria de ver pessoas serem transformadas pelo poder do Espírito Santo aqui nessa igreja. Deus me deu a alegria de ver casais serem restaurados no seu casamento, pelo poder do Espírito Santo aqui. Deus me deu a alegria de ver pessoas mudando radicalmente a sua vida, sem que o pastor ou a igreja falasse nada. E hoje é comum eles dizer: pastor, mas por que o senhor deixava eu vir na igreja com aquela roupa? Por que o senhor não falava? E a resposta é simples: porque nós não podemos ser uma igreja com pedras nas mãos. Nós temos que aguardar o processo da conversão. Nós precisamos colocar um farol, não uma bandeira dizendo que as pessoas são bem-vindas, mas um farol dizendo a eles: não há outro caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se coloque de pé. E pela terceira vez estou terminando mesmo. Eu quero pedir a você que aí no seu lugar mesmo, não precisa vir aqui, entre aspas, se expor, mas que na noite de hoje, você não pense que esta palavra tinha gente que precisava ouvir. Nós pensamos muito sobre isso, né? Mas eu quero pedir a você que você seja grato a Deus por ouvir esta palavra, porque Deus quer, escute isso, Deus quer usar você para ajudar a outros a soltarem as suas pedras. Eu acho interessantíssimo que esta é a última vez que levaram alguém para ser apedrejado. A Bíblia não me deixa pensar sobre isso, mas a minha cabeça de pregador, eu posso imaginar os fariseus encontrando outras pessoas pelo caminho e dizendo: olha, nós estamos aqui, vamos lá jogar pedra. Não faz isso não. Nós encontramos com Jesus, ele disse: olha, se a gente não tem pecado, a gente não tinha observado a lei direito. A lei fala para a gente jogar a pedra mesmo, mas a gente tem que fazer primeiro uma reflexão da gente. Aquelas pessoas que jogaram as pedras fora, eles com certeza ajudaram a outros a ter o mesmo entendimento. Quero pedir que você feche os seus olhos, e eu quero pedir ao Espírito Santo do Senhor que nos faça uma igreja sem pedras, que nós possamos ser realmente uma igreja que ama as pessoas, mas antes de amar quem está perdido no mundo, que nós possamos nos amar aqui na casa do Senhor.